Então, queridos, o propósito de Deus para a família. Queridos, sem dúvida alguma, a família, ela é, como nós já aprendemos na palavra de Deus, uma instituição divina. Não é uma invenção humana. A família foi ideia de Deus. Quem idealizou a família foi Deus. E é interessante também que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Antes, inclusive, do Estado, antes, inclusive, do que a própria igreja. Foi a primeira instituição criada por Deus. A família, ela é a célula mãe da sociedade. Numa linguagem que nós já usamos muito no passado, ela é a célula máter da sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. Todo desenvolvimento social decorre da família. Decorre da família. Todas as outras instituições, elas na verdade vêm da família, emanam da família. Porque na família tudo se iniciou. Foi a primeira instituição criada por Deus. É importante que nós tenhamos esse entendimento nesta noite. Eu quero ler com os irmãos, quero mencionar, nós não estamos numa ministração, mensagem temática, não temos um texto que nós estamos expondo, mas nós estaremos no decorrer desta mensagem mencionando alguns textos bíblicos, e eu quero ler esse texto, que é Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde Deus institui a família por meio do casamento, aonde ele diz o seguinte, diz a palavra de Deus: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é o conceito de família segundo o padrão da palavra de Deus. Mas nós sabemos, queridos, que há um intento do diabo muito grande de atingir a família, de destruir a família, de atacar, de destruir a família, porque ele sabe que atingindo a família, ele estará atingindo diretamente toda a sociedade. Porque a família, como nós dissemos, é a base de tudo. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que as mazelas deste mundo, as mazelas nos quais vivem este mundo, os jovens estão enfrentando, tudo decorre de famílias desestruturadas. Tudo decorre de famílias desestruturadas. Dificilmente você vai ver um jovem envolvido na droga, envolvido no mundo do crime, tendo uma família estruturada. Dificilmente. Existem exceções, é claro, mas em regra, todas as mazelas deste mundo decorrem de famílias desestruturadas. E a gente vê um intento muito grande dos nossos legisladores de destruir esta instituição chamada família, desvirtuando o padrão bíblico que nós conhecemos. Mas nós vemos aqui nesse versículo que nós lemos, eu quero, a título de introdução então, dizer que Deus, ao constituir a família, por meio do casamento, aqui ele estabelece dois princípios. E o primeiro princípio é: o casamento é heterossexual. É importante que nós ressaltemos isso nesta noite, queridos. Talvez há 20, 30 anos atrás não fosse necessário, mas na atual conjuntura é importante que afirmemos isso e que declaremos isso. O casamento, segundo o padrão bíblico, é heterossexual. Por mais que a sociedade aprove, legitime outro tipo de união, ela está fora dos padrões da palavra do Senhor. Está fora do padrão. A palavra, segundo a palavra de Deus, o casamento, a família deve ser instituída entre um homem e uma mulher. É isso que o texto diz. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Este é o padrão bíblico.
Este é o padrão. E nós não podemos nos amoldar à sociedade, ao mundo. Este é o padrão. Nós não podemos nos amoldar. Qualquer outro tipo de união está na contramão da palavra de Deus. O casamento é heterossexual, entre um homem e uma mulher. É importante que isso seja ressaltado nesta noite. E um outro princípio, o casamento ele é monogâmico. Diz o texto que nós lemos: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Está definido aí a sua mulher, não é as suas mulheres. Então o casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher, é uma mulher e um homem. Este é o padrão bíblico, este é o padrão que nós temos como igreja do Senhor. É monogâmico. Qualquer outro tipo de pensamento e de ensinamento que foge a isso está fora do propósito do Senhor. Precisamos nos amoldar cada dia mais aos padrões, aos ensinamentos da palavra de Deus, porque muitas coisas estão vindo de fora e a igreja não pode se amoldar aos padrões do mundo. Foi isso que nós aprendemos hoje. A nossa identidade como cristão é esta, e precisamos estar atentos a isso. No entanto, queridos, pensando no tema que nos foi proposto, o propósito de Deus para a igreja, eu quero conversar com os irmãos hoje, depois de introduzir, fazendo esse esclarecimento, que eu julguei importante. Eu quero fazer duas afirmações importantes para nós, no decorrer desta mensagem, sobre este tema, o propósito de Deus para a família. E a primeira afirmação é: a família deve receber a atenção prioritária dos seus membros. Isso é importante ser ressaltado nesta noite, queridos. A família deve receber a atenção prioritária dos seus membros. O esposo precisa ver a família como prioridade. A mulher precisa ver a família como prioridade, a esposa. Os filhos precisam ver a família como prioridade. A família deve merecer de nossa parte a nossa máxima atenção, o nosso máximo cuidado e o nosso maior investimento. É importante, irmãos, que a gente ressalte isso nesta noite, que a família deve ter prioridade nos nossos relacionamentos. Precisamos dar prioridade. Alguém acertadamente disse que a família é o nosso primeiro ministério, e é verdade. Tudo que nós fazemos aqui, queridos, deve ser reflexo daquilo que nós somos lá. Não adianta vir aqui e querer mostrar algo que lá não seja a realidade na nossa vida. Não adianta vocês olharem para mim e ver o que eu faço aqui e ter uma ideia da minha vida, da minha família, e quando você se aproxima da minha família, você vai ver que a minha vida é uma outra realidade, que meu estilo de vida é outro, que o que eu mostro aqui é diferente daquilo que eu sou lá. Isso é importante. Precisamos entender que a família é o nosso primeiro ministério. Primeiro porque nós, quando cuidamos da família, nós também estamos fazendo a obra de Deus. Até porque, como nós já ressaltamos, foi uma instituição criada por Deus. Então, quando eu cuido da minha família, quando eu cuido da minha esposa, quando eu cuido dos meus filhos, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Tem um texto muito interessante sobre isso, que está em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz: palavras
do apóstolo Paulo: por esta causa te deixei em Creta, diz Paulo, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Em outras palavras, eu preciso de presbítero, de líderes que tenham uma vida exemplar em casa. Não dá para constituir líderes que não seja exemplo em casa. E nós precisamos nos atentar a isso. Mas também é necessário que nos atentemos às prioridades dentro do núcleo familiar. E eu quero ressaltar aqui essas prioridades dentro da família. Primeiro, a primeira prioridade que deve ser observada dentro da família é o Senhor, é Deus. Precisamos entender, queridos, que Deus deve estar no centro da nossa família. Devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como diz a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas, tendo Ele como centro da nossa vida, e Ele precisa ser o centro da nossa família. Nós precisamos nos atentar a isso. Precisamos entender que Ele deve ser o centro. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos a nossa família e mais fortes ficam os nossos relacionamentos. Essa é uma verdade. O nosso relacionamento com Deus, queridos, Ele coloca todos os demais relacionamentos dentro de uma perspectiva correta. Se é o meu relacionamento com Deus é que vai nortear todos os outros relacionamentos, irmãos, dentro de casa também. Se Deus for o centro, os outros relacionamentos dentro de casa serão abençoados, irão contribuir para o bem-estar da família. Ele precisa ser o centro da sua família. Ele precisa ser o centro da minha família. Ele precisa estar em primeiro lugar. Esta é a prioridade. Precisamos edificar a nossa família sobre a rocha, conforme Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7. Sobre a rocha que é Cristo, a base, o fundamento. A nossa família deve estar alicerçada sobre esta rocha que é Cristo. E a segunda prioridade é o cônjuge. Aqui tem algo interessante, irmãos, porque muitas vezes nós não nos atentamos para isso, de que o nosso cônjuge precisa vir antes dos nossos filhos. Eu preciso entender que a minha esposa é mais importante neste relacionamento, no núcleo familiar, do que os meus filhos, até porque se não fosse ela, eles não existiriam. E muitos casamentos passam por problemas e muitos chegam até ao divórcio, porque há uma inversão nesse sentido. Tudo está muito bem, mas quando os filhos chegam, começa a haver problema entre o marido e a mulher. Por quê? Porque um ou outro dá mais atenção ao filho, o filho se torna o centro de tudo. É o centro, toda a atenção, tudo é voltado para os filhos, como quase colocando num pedestal e ajoelhando diante e adorando, invertendo os papéis, os relacionamentos. Precisamos entender, nós que somos casados, marido, mulher, precisamos entender que o nosso cônjuge é prioridade. É Deus e o cônjuge, não é o filho. Isso é importante, irmãos. Os nossos jovens que estão aqui, irão, em nome de Jesus, experimentar essa bênção que é o casamento, precisam entender isso. Aliás, o namoro aqui está pouco, parece, essa igreja. Né, Roberto?
Estava conversando esses dias, tanto jovem, bonito, solteiro, e não estão namorando, Paulo? O que está acontecendo? Então, queridos, precisamos entender, você que é jovem, que vai se casar, entenda isso, que o seu cônjuge precisa ser prioridade. E é interessante, irmãos, é importante que nós, como marido, como mulher, entendamos isso, porque isso serve de exemplo para os nossos filhos. Temos que largar desse negócio de o nosso filho parece que é o centro de tudo, e parece que a minha atenção é voltada tudo para os meus filhos, eu deixo de lado a minha esposa, eu deixo de lado o meu esposo, e a minha atenção é toda voltada para os meus filhos, e isso acaba prejudicando o casamento, o relacionamento. Precisamos nos atentar para isso. Nossos filhos são uma bênção, mas precisam ser tratados de maneira correta e sábia, porque senão traz problema para a vida deles depois. Isso é importante a gente ressaltar nesta noite. E a terceira prioridade são eles, abençoados, os nossos filhos. Primeiro Deus, o meu cônjuge e os meus filhos. Esta é a prioridade dentro do lar, queridos. Agora sim, os meus filhos devem ser prioridade. Deve ter a prioridade antes de qualquer coisa. Deve ter a prioridade antes dos amigos. Muitos pais comprometem o seu tempo com os filhos por causa do tempo que dedica aos amigos ou a qualquer outra atividade. E isso acaba trazendo problema para os filhos. Os pais precisam investir nos filhos o melhor do seu tempo, do seu afeto, da sua atenção, dos seus recursos. Precisa oferecer o melhor para os seus filhos. E hoje, queridos, nós temos que nos atentar para isso. É uma correria muito grande. São muitos afazeres e muitas vezes os filhos não têm recebido a atenção devida dos seus pais. Então, pais, atentem para isso. Que Deus nos dê graça para entendermos esta verdade. Então, esta, queridos, é a prioridade no lar. Deus, o cônjuge e os filhos. Guarde isso no seu coração nesta noite. A segunda afirmação que eu quero falar aos irmãos hoje é a família deve proporcionar crescimento aos seus membros. O ideal de Deus, queridos, é que o ambiente familiar proporcione crescimento aos seus membros. Este é o ideal de Deus. É que o meu casamento contribua para o meu crescimento e não o contrário. E não ao contrário. Às vezes o cara é solteiro, está desenvolvendo o seu ministério, fluindo, está fazendo a obra de Deus, está fluindo, está ministrando ao Senhor, está servindo ao Senhor, de repente casa, e o casamento que deveria contribuir para que o ministério dele fluísse ainda mais, aí a pessoa fica estagnada, porque o relacionamento influenciou negativamente o casamento, o ministério. Está fora do propósito de Deus, queridos, isso. Aqui também eu quero lembrar aos nossos queridos jovens, se atentem para isso. Se atentem para isso. Inclusive, desde o início, o seu namoro, eu creio que muitos aqui logo estarão namorando. Se o seu namoro já está te atrapalhando a sua vida espiritual, ao seu crescimento, já fiquem alerta, porque é um indicativo de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a família,
O ambiente familiar ali, ele precisa contribuir para o crescimento, para o nosso crescimento. E isso nas 3 áreas. Na área espiritual, o ambiente familiar ele tem que proporcionar crescimento espiritual aos seus membros, senão algo está errado. O meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, deve me impulsionar ao crescimento na presença de Deus, no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor. Senão algo está errado, irmãos. Precisamos nos atentar para isso. Eu quero que hoje você analise a sua família. Será que a sua relação, será que o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, ali com seus filhos, será que o seu relacionamento familiar tem contribuído para o seu crescimento espiritual? Você tem sido incentivado pelo seu cônjuge a crescer espiritualmente? A orar mais, a ler mais a palavra, a se envolver na obra de Deus, a crescer espiritualmente? Se não, queridos, alguma coisa está errada e algo precisa ser feito. E algo precisa ser feito. O cônjuge, ele precisa encontrar, um precisa encontrar no outro esse apoio, esse amparo espiritual. Esse é o ideal de Deus, queridos. Esse, usando a palavra que é do tema que nós estamos usando, este é o propósito de Deus, queridos. Este é o propósito de Deus, que a minha esposa tenha em mim um amparo espiritual nos momentos de dificuldade, irmãos. Estamos agora enfrentando uma dificuldade lá em casa, uma luta em casa com relação à saúde da Tatiane. Sabe, queridos, eu sei que os irmãos estão orando, pedimos oração no grupo, os irmãos estão orando e nós somos gratos a Deus. O pastor, a pastora estiveram lá, oraram com ela, mas é necessário que ela tenha em mim também, e principalmente em mim, o amparo espiritual que ela precisa nesse momento. Antes do pastor ou dos irmãos orar, é necessário que eu tenha orado, tenha colocado as mãos sobre ela e tenha abençoado a vida dela. Ela precisa ter, o cônjuge precisa ter no outro este amparo espiritual. Precisamos nos atentar para isso, nós que temos uma família. Por isso, eu digo a você, observe, a sua família tem contribuído, o seu relacionamento ali dentro da sua família tem contribuído para o seu crescimento espiritual, senão algo está errado. A outra área, a área emocional. A área emocional. Nós estamos vivendo um ano bem diferente, vivemos, um ano bem diferente, um ano atípico, um ano pandêmico, aonde as famílias, por força das circunstâncias, tiveram que estar mais juntas, estarem mais juntas mesmo, fisicamente. E eu acredito que mais do que nunca, o fator emocional dentro da família foi preponderante para o relacionamento nesse período. Porque aonde não há crescimento emocional, os relacionamentos são problemáticos. Não há entendimento, não há compreensão, não há respeito, não há um ambiente que nos traz satisfação e prazer. E eu afirmo, queridos, com muita convicção nesta noite, que o propósito de Deus é que a sua família proporcione a você um crescimento emocional. Que através do seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, você cresça e se torne uma pessoa mais madura para enfrentar cada momento e cada situação da sua vida. Este é o propósito do Senhor. E o ambiente familiar precisa proporcionar aos seus membros isso. Segurança emocional. Segurança emocional. É necessário que
O relacionamento entre marido e mulher seja algo que contribua para o crescimento emocional um do outro, seja em qualquer circunstância, em qualquer situação. Este ambiente precisa ser uma realidade na nossa família. O ambiente familiar, ele precisa proporcionar isso aos seus membros, segurança emocional. É importante que o esposo tenha no esposo um amparo emocional nos momentos de crises. É necessário que o esposo tenha na esposa também essa segurança emocional. É necessário que haja uma troca aí para que o relacionamento continue fortalecido mesmo em uma situação atípica como nós vivemos, e poderemos continuar a viver. É interessante que olhei há algum tempo, nos primeiros meses da pandemia, de que o índice de divórcio aumentou no período da pandemia. Aumentaram os divórcios. Tudo estava indo muito bem, né? O cara não tem tempo, sai para o trabalho, chega em casa já no final do dia, fica ali pouco tempo, já dorme, levanta naquela correria toda. Então tudo estava indo muito bem. A esposa toda ocupada, estava ali envolvida no seu trabalho, fazendo as coisas e tal mais, e o tempo juntos era muito pouco, e de repente entra numa situação em que precisam estar juntos mais tempo, precisam conviver mais um com o outro. E bastou chegar esse momento para que descobrisse que não dou conta. Não dou conta. Eu não suporto essa relação. Falta de crescimento emocional dentro do relacionamento. Porque quando, queridos, há uma maturidade emocional dentro do relacionamento, há prazer em estar juntos. Eu vou dizer algo para vocês, queridos, que é uma verdade. Se você não tem prazer de estar com a sua família, queridos, algo está errado. Algo está errado, irmão. Se você está no trabalho e você não tem prazer em chegar em casa, você não tem prazer em encontrar a sua esposa, você não tem prazer em reencontrar o seu marido e estar com ele, algo está errado. Se você tem mais prazer no trabalho, se você tem mais prazer na igreja, se você tem mais prazer em qualquer outra coisa do que com a sua família, algo está errado. Eu afirmo isso com muita segurança, sem medo de errar. Algo está errado, porque nenhum lugar deve ser melhor para que eu esteja do que junto com a minha esposa e com os meus filhos. Nenhum. E olha que eu adoro estar com os meus amigos, gosto demais de estar com os meus irmãos. Né, pastor? Às vezes a gente gosta de... É normal isso, às vezes a gente sente até falta de estar com os amigos ali brincando, conversando e tal. Mas... E às vezes quando acontece uma situação de que... Por uma situação ou outra, a esposa e os filhos saem, você fica sozinho, aí você pensa, poxa, agora eu vou aproveitar, aí você vai para um lado, vai para o outro, até encontra um amigo e outro e tal, e de repente vem aquele vazio, fala, meu Deus do céu, não dou conta de viver sem aquele povo mais não, não dou conta mais não. É o melhor lugar para mim e para você, queridos, é com a família. Com a família. É importante que você, jovem, se atente a isso também. Não há lugar melhor para você do que com... A gente sempre olha para cá quando fala para os jovens, né, pastor? Porque eles ficam todos sentados aqui, concentrados, fica até mais fácil. Dá para olhar no olho. Não pode, nenhum lugar deve ser melhor para nós do que junto com a nossa família. Os pais precisam amadurecer a cada dia, os filhos precisam se tornar maduros a cada dia, e é nesse relacionamento familiar que isso deve proporcionar esse crescimento espiritual. E na área material também.
É bem verdade, queridos, que o planejamento, hoje a realidade é outra. Né? Hoje existe um planejamento, né, de estudar, de alcançar independência financeira, para depois se casar. Hoje, normalmente é assim. No entanto, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que depois do casamento, quando há planejamento financeiro, quando há empenho, quando há uma vida espiritual saudável, uma vida emocional saudável, o crescimento material ele vem como consequência disso. Ele vem como consequência disso. Quando há esse crescimento maduro e aliado a isso um planejamento, há também este crescimento material. Essa prosperidade material acontece. Esse com certeza deve ser o exemplo de todos aqui, irmãos. Quando nós pregamos assim na igreja que a gente conhece todo mundo, a gente começa a analisar e ver que esta é a realidade. Eu comecei a pensar nas pessoas casadas aqui e notei, eu posso estar até errado, mas em algum caso ou outro, mas eu acho que não, eu analisei todas as pessoas que casaram e eu pensei na vida antes solteiro, hoje estão melhores financeiramente. Houve crescimento material, financeiro, houve prosperidade. Sabe por quê, queridos? Porque há a bênção de Deus sobre o casamento. E quando há a bênção de Deus, há crescimento, há prosperidade. Por isso que eu estou melhor do que antes, você está melhor do que antes, materialmente falando mesmo. Hoje você tem uma condição financeira mais estável, e tudo isso você conquistou, muitos aqui eu creio, depois do casamento. Por quê? Porque tem a bênção de Deus. Porque o casamento é bênção de Deus, a família é bênção de Deus. É por isso que você prosperou. É por isso que você cresceu materialmente. Porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você está debaixo das mãos abençoadoras do Senhor. Então, queridos, a família, ela é uma bênção. Deus criou a família para que ela seja bênção nas nossas vidas. Sejam bênção nas nossas vidas. E jamais ao contrário. Jamais ao contrário. Guarde isso no seu coração. A sua família precisa ser prioridade na sua vida. E se atente para aquele detalhe. Dentro da família é necessário se atentar para as prioridades. Deus, o cônjuge e os filhos. E jamais inverter isso aí. E o propósito de Deus também é que a família, o ambiente familiar, proporcione crescimento aos seus membros. Que a sua família contribua cada dia mais para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento emocional. E em decorrência disso, vem também o crescimento material. Você terá o sustento necessário para a sua vida, para a sua vida. Deus irá prover para a sua vida. Para as nossas considerações finais, eu quero fazer uma afirmação bem simples, mas que tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos. A afirmação é a seguinte: se queremos uma igreja saudável, devemos investir na saúde espiritual e emocional das famílias. Eu não tenho, irmãos, nenhuma dúvida disso.
Nós jamais teremos uma igreja saudável emocionalmente, espiritualmente, se as famílias não forem saudáveis. Porque, como eu disse antes, eu sou aqui, devo ser aqui, reflexo daquilo que sou na família. Porque a família, ela é o projeto de Deus, ela foi criada para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Vamos zelar da nossa família, irmãos, vamos cuidar das nossas famílias. Não sacrifique a sua família. Tem uma frase que nós já ouvimos tanto, né? Que eu não sei se exatamente com essas palavras. Nenhum sucesso justifica o sacrifício da família, o fracasso da família. E é verdade, irmãos. Nada, nós não podemos sacrificar as nossas famílias. Igreja saudável nós teremos com famílias saudáveis. Isso é uma verdade. E nós precisamos nos atentar para isso. Cuidado, cuide da sua família. Não poupe esforços para o bem da sua família. Você, marido, cuide da vida espiritual da sua esposa. Você, esposa, cuide da vida espiritual do seu marido. Cuide os dois da vida espiritual dos seus filhos. E eu tenho certeza que assim fazendo, nós teremos uma igreja espiritualmente, emocionalmente saudável. Não tenho dúvida disso.